Oi, galera do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Até que enfim, estamos de volta com as videoaulas. A aula de hoje é para trabalhar a explicação, o conteúdo do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio. Aqui está escrito regular diurno, mas vale também para o regular noturno. Agora a gente está com o segundo ciclo do PET, né, o volume 2. Antes da gente começar a semana 1 do volume 2, eu queria mostrar para vocês, pessoal, quais são os temas que serão trabalhados ao longo de todo esse volume 2 para geografia. Então acompanhem aqui comigo. Olha, então nós teremos 4 semanas. Na semana 1, nós trabalharemos o desenvolvimento histórico da produção agropecuária, que é a explicação de hoje. Então, a aula de hoje é para conteúdo, né? Tirar dúvidas de vocês dos conteúdos. E aí, a gente vai ter uma outra aula para correção, que vai ser na quinta-feira. A semana 2, nós vamos trabalhar o assunto trabalho no campo. A semana 3, espaços geográficos e a relação entre campo e cidade. E a última semana do volume 2, agropecuária e meio ambiente. Não sei se vocês se recordam, no volume 1 a gente trabalhou muito com urbanização. Nós trabalhamos muito com espaço urbano, setores da economia no espaço urbano, urbanização do Brasil, características das cidades, hierarquia urbana, rede urbana. Agora, nesse segundo volume do PET, o nosso olhar vai se direcionar para o campo e para a relação entre campo e cidade. Espero que estejam muito animados. Esse conteúdo é muito tranquilo, o conteúdo das 4 semanas, é de fácil entendimento, então vai ser bem legal. Como vocês podem ver, geografia começa lá na página 72, então vamos lá, vamos começar. Então nós temos aqui o nosso eixo temático da aula de hoje, que são as transformações no mundo rural, campo. O tema que nós vamos trabalhar é a espacialidade rural e a habilidade. Vamos lembrar o que é habilidade? A habilidade é aquilo que você, estudante, deve saber fazer ao concluir o estudo dessa semana. Então, o que eu espero de vocês? Que vocês saibam reconhecer os fenômenos espaciais que evidenciam as transformações no mundo rural, no campo. Nós temos conteúdos relacionados. Esse daqui, vocês sabem que eu gosto muito de grifar, vocês são meus alunos, já estão acostumados. Então, esse daqui é o ponto principal, eu diria, dessa semana 1, que é um pouco da historiografia da agricultura. E também isso daqui, que é bastante trabalhado, sistemas agropecuários intensivos e extensivos. De forma muito sucinta, o PET vai falar alguma coisinha sobre agricultura familiar, comercial e tradicional. Mas já deixo claro que o enfoque da aula de hoje é a compreensão da historiografia da agricultura e os sistemas agropecuários intensivos e extensivos. É importante saber quais são as características de um e de outro. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Animados. Nós temos aqui esse primeiro trecho, que começa aqui na página 73, né? Vai só na página 73, que é um pouco da história da agricultura, né? Dentro da história humana, né? Então, olha, uma primeira informação importante que eu queria ressaltar para vocês, já vou grifar aqui, vou colocar de verdinho, eu tô gostando do verdinho, ainda mais que a gente tá falando de agricultura, né, pessoal? Então, olha, quando a gente fala da agricultura na história da humanidade, é preciso ter clareza de que existiram e ainda existem diferentes modos de produção agrícola. Não só diferentes modos de produzir, né, a agricultura, mas também diferentes instrumentos que podem ser usados, diferentes técnicas de trabalho. Existem aspectos culturais específicos de uma determinada civilização,
que tem a ver também com a localização da sociedade, né? Então, é importante a gente ter clareza que o estudo da produção agrícola é preciso que você compreenda que existem diferentes formas de se praticar a agricultura, né? Diferentes formas de se praticar a pecuária. Aí aqui o PET vai rememorar lá o período neolítico. O período neolítico, vocês estudam em história, devem saber que ocorreu aproximadamente 6 milhões de anos, né? E nesse período neolítico ocorreram mudanças climáticas que deram origem às geleiras, né? Florestas tropicais e um maior número de rios perenes. Foi isso que permitiu aos seres humanos conhecer e tirar máximo proveito da natureza. Beleza. Aqui o que importa mesmo é esse trecho que eu grifei para vocês. No segundo parágrafo tem uma coisa hiper importante, que é isso daqui, ó. O desenvolvimento da agricultura favoreceu o sedentarismo. Hoje em dia, quando a gente fala em sedentarismo, a gente associa muito a pessoas que não praticam atividades físicas, não é verdade? Mas aqui, nesse texto, dentro da aula, a palavra sedentarismo está sendo usada com outra conotação, tá bom? Vou explicar para vocês, olha. Antes das sociedades, das civilizações desenvolverem a agricultura, os grupos humanos viviam da caça, viviam da pesca, viviam da coleta de frutos. Ou seja, esses povos migravam constantemente pelo espaço geográfico em busca daquilo que eles necessitavam para comer, daquilo que eles necessitavam para viver, né? Então, se eles estavam em um ambiente onde a oferta de animais não era favorável, eles migravam para outro. Ou seja, antes da descoberta da agricultura, os povos eram nômades. O desenvolvimento da agricultura foi importantíssimo e foi uma revolução cultural gigantesca. Por quê? Com o desenvolvimento da agricultura, os seres vivos, os seres humanos, né, perceberam que eles não precisavam mais se deslocar constantemente pelo espaço geográfico. Eles poderiam se fixar a um lugar. Essa fixação das civilizações a um determinado local é o que dentro desse contexto nós chamamos aqui de sedentarismo. Então a agricultura, ela fez com que povos deixassem de ser nômades e eles passaram a fixar-se em alguns lugares, porque eles poderiam cultivar seus próprios alimentos ali mesmo onde estavam e também criar suas diferentes espécies de animais. Então vejam a importância do desenvolvimento da agricultura. Então o desenvolvimento da agricultura foi uma revolução também cultural, ok? Porque transformou a forma de vida das sociedades naquele contexto, beleza? Nesse momento de agricultura neolítica, a prática dela consistia em duas formas principais. Os sistemas pastoris e de cultivo ocorriam em florestas temperadas e tropicais. E aí, naquele contexto, como que isso acontecia? Era feita a derrubada e a queimada, para que nessas áreas derrubadas e queimadas fosse feito o plantio. Naquele contexto, esse era o modus operandi das sociedades: derrubar, queimar, para limpar a área e fazer o plantio. Isso a gente está falando da agricultura neolítica. Quando a gente pega aqui, por volta do ano 2500 a.C. e 450, os seres humanos foram alterando esse sistema produtivo e começaram a desenvolver o sistema de pousio. Como que funciona esse sistema de pousio? Uma área era deixada em repouso, ou seja, ela ficava sem uso durante um período do ano para recuperar seus nutrientes. E aí, nesse intervalo, a criação de rebanhos destinava-se à alimentação dos seres humanos, tá bom? Era comum também utilizar as fezes desses animais como fertilizante orgânico para o solo. Aí vocês podem estar se perguntando aí, Daiane,
Eu esqueço, né? Alguns alunos me chamam de Dai. Ô Daiane, tá, mas essas técnicas ainda são usadas hoje em dia. Claro, algumas técnicas que foram usadas no período neolítico, que foram usadas entre os anos 2500 a.C. e 450, ainda continuam a ser utilizadas, tá? Então, isso que a gente está estudando aqui como uma prática antiga, em alguns lugares ainda é, sim, usada. Vamos seguir na história da agricultura. Pegando um pouquinho, fazendo um link aqui com a América, com o nosso continente. No continente americano, nós tínhamos vários povos indígenas que habitavam o continente de norte a sul. Mas entre as várias civilizações indígenas, 3 se destacaram muito. São os maias, astecas e incas, né, que são inclusive conhecidos como pré-colombianos. Ocuparam, só para vocês terem uma ideia da distribuição espacial deles, eles ocupavam algo entre o México, algumas áreas da América Central e alguns países da América do Sul. A localização não é tão precisa assim, tá bom? É só para vocês terem uma ideia. Esses povos, maias, astecas e incas, eles desenvolveram técnicas importantes, técnicas agrícolas importantes. O PET vai falar de uma e eu vou falar de outra, que não está no PET. O PET cita, por exemplo, técnicas de canalização das águas. Aí você pode estar pensando, nossa, mas canalizar a água? Pessoal, a gente está falando do século XIII, a gente está falando do século XIV, a gente está falando do início do século XV, a gente não está falando do século XXI. Naquele contexto, criar um sistema de canalização de águas da chuva e um sistema de irrigação das lavouras era algo extremamente revolucionário e permitiu com que incas, maias e astecas fossem muito bons no cultivo de alimentos. E com isso, incas, maias e astecas não foram civilizações nômades. Eles deixaram de praticar a agricultura itinerante e se concentraram em áreas fixas. Civilizações importantíssimas, né, se desenvolveram a partir daí. Uma técnica que não está aí, mas que também é dos incas, maias e astecas, é a técnica do terraceamento. Muitos deles se desenvolveram, foram povos que se desenvolveram ao longo da Cordilheira dos Andes, e aí, por isso, devido à forte inclinação do terreno, eles desenvolveram a técnica do terraceamento, que consistia em fazer degraus na encosta do relevo para diminuir a intensidade da água da chuva, né? Isso foi importante para reduzir, por exemplo, a erosão nas encostas dos morros e a erosão das lavouras, né, que foram sendo feitas, plantadas ao longo, né, das encostas. Olha, essa técnica hoje em dia do terraceamento é usada até hoje, gente, conhecida como curvas de nível, mas ela já era usada pelos incas, maias e astecas lá no início do século XV, no século XIV, beleza? Isso é informação importante. Agora o PET vai falar um pouquinho sobre a Europa, e aí vai falar que na Europa a crise do feudalismo e o início do capitalismo comercial levaram a uma alteração importante. Muitas pessoas, grande parte da população camponesa, começou a se transferir para as cidades. E aí, muitos habitantes passaram a ocupar outros setores da economia, como o comércio terciário e a manufatura secundária. Beleza? Outra informação importante é a industrialização, né? A Revolução Industrial, que foi iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, também transformou muito as sociedades. Por exemplo, o trabalho agrícola, a partir da Revolução Industrial, se tornou mais intensivo. E a gente pode pensar,
Mas por que Daiane se tornou mais intensivo com a Revolução Industrial? A Revolução Industrial não estava acontecendo nas cidades? Eu vou dizer para vocês, sim e não. Por que sim? Porque as fábricas estavam instaladas naquele contexto do século XVIII nas cidades. Mas não só nas cidades, a industrialização gerou consequências. Porque, por exemplo, instrumentos e ferramentas produzidos dentro das fábricas passaram a ser utilizados na área rural, como, por exemplo, arados de tração animal, máquinas de moer cereais, né? Além de adubos fabricados, né, no contexto das indústrias. Então, todas essas transformações proporcionadas pela industrialização acabou gerando um impacto no campo e fez com que o trabalho agrícola se tornasse, portanto, mais intensivo, tá bom? Esse período passou a ser conhecido e denominado, inclusive, como Primeira Revolução Agrícola. Beleza? Todo esse fenômeno da primeira revolução agrícola vai ter outras consequências, como, por exemplo, o estabelecimento da propriedade rural privada, o aumento da jornada de trabalho dos agricultores, aqueles que permanecerão no campo. E uma consequência importante, olha, esse estabelecimento da propriedade rural privada fez com que um enorme contingente de pessoas ficassem sem acesso à terra, a desigualdade fundiária, beleza? E essa população sem acesso à terra migrou para as cidades em busca de trabalho nas indústrias, em um processo denominado êxodo rural. Então, olha, percebam aqui desse texto, o que eu quero que vocês observem? Transformações sociais que aconteceram na história da humanidade interferem tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, beleza? A industrialização, por exemplo, teve reflexos significativos no campo e reflexos significativos na cidade. Então, a história da agricultura, ok. Agora vamos diferenciar dois conceitos importantes, agropecuária extensiva e intensiva. Antes de diferenciar, eu queria ressaltar para vocês isso aqui, ó, a palavra agropecuária. Às vezes a gente usa agropecuária e agrícola como sinônimos, mas não são. Quando eu utilizo o termo agropecuária, eu estou me referindo a sistemas de produção agrícola e pecuário, tá bom? Significa que eu estou me referindo ao plantio, colheita de legumes e verduras, agricultura, e estou me referindo à criação de animais, domesticação de animais. Então, cuidado para não usar a palavra agrícola e agropecuária como se fossem sinônimos, não são. Eu vou ressaltar isso, gostaria que vocês ressaltassem no caderno de vocês. O termo agropecuária se refere à prática da agricultura, plantio e colheita de vegetais e legumes e da pecuária, criação e domesticação de animais. Certo? Segundo ano, agora que a gente fez essa ressalva, vamos lá. Então, a grande diferença entre um e outro. Quando a gente fala de agropecuária extensiva, é aquela praticada a partir de técnicas tradicionais, simples, básicas e com baixo teor de tecnologia. Ok? Na agricultura, ela se caracteriza pela produção com baixos investimentos e com o emprego de uma grande quantidade de trabalhadores. Isso falando da agricultura, tá? E na pecuária, porque a agropecuária junta as duas. Na pecuária, o gado é criado solto e ocupa uma grande quantidade de terras. E acaba tendo uma menor produtividade, porque você tem que ocupar muita terra para o gado poder se alimentar, beleza?
Então, ó, essa característica aqui é da agropecuária extensiva. Agora eu vou mudar a coloração para a gente grifar os aspectos centrais da agropecuária intensiva. Vou colocar uma cor que eu amo. Já a agropecuária intensiva. Esse intensivo se refere ao uso de grandes recursos tecnológicos. Grandes no sentido de muitos recursos tecnológicos. Utiliza-se muita tecnologia e, com isso, há uma menor necessidade de trabalhadores na produção. Então, é comum o uso de máquinas, é comum o uso de colheitadeiras, semeadeiras, tratores, né? E utiliza-se esses recursos tecnológicos tanto na agricultura quanto na pecuária. No caso da pecuária, a necessidade de ocupar terras é menor. Por isso que, às vezes, a agropecuária intensiva, ela pode ser praticada em propriedades menores, né? Mas não só em propriedades menores, mas também em propriedades grandes. Por que ela é mais frequente em propriedades grandes? Porque é o grande proprietário de terra que muitas vezes tem o dinheiro para fazer esses investimentos tecnológicos, tá bom? A produtividade na agropecuária intensiva é bastante elevada, bom? Deixa eu fechar uma coisa aqui com vocês, que eu acho que o jeito que o Pet colocou ficou um pouco confuso. É isso aqui, ó, quer ver? Vou voltar aqui. A necessidade de ocupação de terras é menor. Isso é uma característica importante da agropecuária intensiva. Isso significa que ela não precisa obrigatoriamente ser praticada em grandes extensões de terra. Porque, por exemplo, na pecuária, a agropecuária intensiva, pensando na pecuária, o gado é criado preso. É aquilo que a gente chama de gado confinado. Então, pode ser em pequenas extensões territoriais. Entretanto, mesmo podendo ser praticado em propriedades menores, no Brasil, ela é mais frequente em grandes propriedades. Por quê, Daiane? Porque são os grandes proprietários que, na maioria das vezes, têm a condição financeira necessária para fazer investimentos tecnológicos. Espero que vocês tenham entendido isso. Acho que eu vou colocar até uma anotação, porque é bem importante isso, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. A agropecuária intensiva pode ser feita em menores extensões de terra. Entretanto, coloquei até com letras maiúsculas. No Brasil, também coloquei com letras maiúsculas. É como se eu estivesse gritando. No Brasil, são os grandes produtores que conseguem praticar a agropecuária intensiva, pois detém mais capital para investimentos. Gente, pelo amor de Deus, compreendam isso, porque senão vocês podem ficar confusos. Porque na Europa não é assim que acontece, por exemplo. Tá? A agropecuária intensiva é feita em pequenas propriedades. Mas no Brasil, as coisas têm suas características próprias, tá? Então, vamos lá. Agricultura e pecuária na história econômica do Brasil. Já que eu falei do nosso país, Brasil, meu Brasil brasileiro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas duas atividades na história econômica do nosso país. Não dá para falar da história econômica do Brasil sem falar de agropecuária, porque os ciclos econômicos na história do Brasil, praticamente todos, né, estiveram vinculados à agricultura e à pecuária, a não ser o ciclo do ouro, né, mas os outros, né, o ciclo da cana, o ciclo do café, o ciclo da borracha e por aí vai, estiveram completamente associados aí
à agricultura e pecuária. Então vamos lá, olha. O nosso PET vai destacar o ciclo da cana-de-açúcar, o do café e a da borracha, beleza? Então vamos fazer uma revisãozinha básica aqui, ó. O ciclo da cana vai do século XVI, então do início da colonização, até o século XIX. Não é muito preciso, cana-de-açúcar ainda é plantada, ainda é colhida no Brasil, ainda hoje, né? A gente diz ciclo porque foi uma das fases de maior desenvolvimento econômico vinculada àquele gênero agrícola. Bom, então por isso que a gente fala que vai até o 19. Não significa que no século 20, não significa que hoje em dia não se plante, não se produza coisas vinculadas à cana-de-açúcar. Fique claro isso para vocês. Nesse período, a cana-de-açúcar foi muito importante porque a gente pode dizer sem sombra de dúvidas que ela era a base da economia da colônia, né? Todo o investimento de Portugal aqui na colônia era para a produção de cana-de-açúcar, beleza? E também essa produção de cana-de-açúcar, ela foi feita também juntamente com a produção de tabaco, algodão, mas a principal característica da economia colonial, principal característica da economia do Brasil colonial foi a produção de cana-de-açúcar. Beleza? Ela pode ser considerada, inclusive, o alicerce econômico da colonização portuguesa no Brasil, entre os séculos XVI e XVII, tá? Daiane, por que os outros não? Porque do século XVII, do século XVIII em diante, a concorrência dos holandeses começou a ganhar destaque, porque eles estavam produzindo açúcar nas Antilhas, e aí o Brasil perdeu todo aquele monopólio do mercado do açúcar, tá bom? Então, esse período, a partir do século XVIII, século XVII e XVIII, foi caracterizado por uma decadência da produção açucareira, beleza? Esse período de decadência da produção açucareira coincidiu com o período de emergência de um novo ciclo econômico, que foi o ciclo do ouro. Ele não vai ser detalhado aqui, porque o objetivo é falar de agricultura e pecuária, beleza? E aí um outro gênero agrícola importante, que vai dar origem também a um ciclo, um chamado ciclo econômico no Brasil, é o café, né? Esse ciclo do café, ele vai ser mais vigoroso, mais perceptível entre os anos de 1800 a 1930. As principais áreas de cultivo do café eram o Rio de Janeiro e São Paulo, o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, tá bom? O café foi um importante motor da economia brasileira. Inclusive, é bom lembrar que o café, o lucro, o capital gerado pela produção do café auxiliou no processo de industrialização do nosso país, a partir da década de 1930, tá? A produção do café, ela sofreu um baque muito grande com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, de 1929, que foi uma crise de superprodução. Então, havia uma produção muito elevada e o consumo não acompanhava a produção. Então, estoques e estoques e estoques de café foram perdidos porque não tinha comprador, beleza? Então, nesse momento, o governo teve inclusive que intervir, né? Ele passou a ter um papel ativo na economia nacional. Exemplo disso foi o investimento do governo Vargas no processo de industrialização do Brasil, né? Foi uma resposta a essa quebra, né, do ciclo do café, que foi uma consequência da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ok? Agora, um outro ciclo importante foi também o da borracha, né? O pico dele se deu entre 1866 e 1913. Não sei se vocês sabem, mas essa borracha extraída aqui no Brasil era extraída da seringueira, um líquido branco chamado látex, extraído das seringueiras, né? Árvores
encontradas em larga escala na Amazônia, beleza? Mas o ciclo foi bem curto, como vocês podem perceber, nem se compara ao ciclo da cana-de-açúcar, que durou vários séculos, por exemplo. Aqui a gente tem a finalização da explicação da semana e do conteúdo da semana, falando um pouco das transformações que aconteceram no meio rural brasileiro a partir dos anos de 1960. Então, a gente está falando da segunda metade do século XX. Então, nos anos 1960, metade da população brasileira ainda vivia no meio rural. Só que isso vai mudar muito. No ano de 1970, ou seja, 10 anos depois, a maior parte da população brasileira vai passar a ser urbana, ou seja, não viverá mais no campo, viverá sim nas cidades. Então, é só para vocês perceberem, né, como que de 1960 em diante o Brasil mudou muito. O Brasil passou de um país essencialmente agrário para um país urbano industrial, beleza? E todas essas mudanças que aconteceram no Brasil, na área urbana, que foi o que a gente estudou no PET 1, nós também vamos ter mudanças na área rural. Algumas leis vão ser criadas, por exemplo, para tentar organizar o espaço rural. Vou citar algumas para vocês. Tem a Lei 4.504 de 64, né? Ela buscava regulamentar os direitos e as obrigações das pessoas que tinham os bens imóveis rurais, né? Ela estabelecia também a reforma agrária e a política agrícola. Aí aqui eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal. A reforma agrária, que é a redistribuição das propriedades rurais para que o campo se torne um lugar mais justo, foi prometido por essa lei, a Lei 4.504. Entretanto, a reforma agrária não foi consolidada ainda hoje. Olha para vocês terem uma ideia. Então, a reforma agrária prevê a redistribuição das propriedades rurais no campo para que elas se tornem mais justas e equitativas, tá bom? Além disso, outra lei que foi promulgada foi a 4.947, que fixou normas para o direito agrário e também para o funcionamento da reforma agrária e do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, tá bom? Existe um instituto para cuidar da reforma agrária. Instituiu-se também a política de crédito rural, que ainda hoje é muito utilizada, que busca dar incentivos financeiros para os produtores rurais, para que eles possam fazer com que a produção rural, com que a produção agrícola e pecuária aconteça, tá bom? Então, são leis muito importantes que foram instituídas para tentar regulamentar a vida das pessoas que permaneceram no campo. Hoje, a expressiva maioria da população brasileira vive nas cidades, mas ainda tem gente vivendo, produzindo, né, trabalhando no campo. Aqui, para a gente finalizar, na segunda metade do século XX, então a gente está falando de 1951 em diante, dois eventos são muito importantes para a gente compreender a dinâmica do meio rural. Um é a modernização da agricultura e a Revolução Verde. Eu diria que eu nem separaria os dois. Se fosse eu, a escritora desse PET, eu não colocaria como dois eventos em separado. Para mim, eles são a mesma coisa. Modernização da agricultura também pode ser chamada de Revolução Verde, viu, queridos? Eu, geógrafa, estudiosa da área, eu colocaria os dois juntos. Mas vamos entender o que seria essa modernização da agricultura e essa Revolução Verde no Brasil. Seria, de certa forma, a industrialização da área rural. Ou seja, a introdução de tecnologias e técnicas no processo produtivo rural. Como, por exemplo, o uso de maquinários, colheitadeiras, semeadeiras, tratores, caminhões,
o uso de fertilizantes, o uso de agrotóxicos, o uso de inseminação artificial, certo? Então, esse conjunto, esse pacote de tecnologias que chega ao campo e que transforma o campo é o que eu chamo de modernização da agricultura e revolução verde. É a mesma coisa, são faces da mesma moeda, beleza? Tá, a revolução verde trouxe ganhos em produtividade, sem dúvida alguma, né? As unidades produtivas se tornaram ainda mais produtivas, só que de outro lado a gente tem o aumento da concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, porque a gente precisa entender que nem todos os proprietários deram conta de introduzir essa tecnologia no campo. Quem não deu conta, na maioria das vezes, vendeu sua propriedade a custo de banana e mudou para cidades. Então, a Revolução Verde acabou gerando aumento da concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, desemprego estrutural no campo, porque muita gente perdeu sua força, sua mão de obra, né? Perdeu seu emprego. Aumentou o êxodo rural, então aumentou a quantidade de pessoas que migraram para as cidades. E também aumentou a favelização nas cidades, porque grande parte dessa população que saiu do campo não conseguiu viver em áreas urbanas com boa infraestrutura e aí foi habitar as favelas, beleza? Então vamos colocar, o PET não trouxe isso, eu acho que é uma ausência muito triste. Nós vamos acrescentar, tá bom? Por favor. Só um minutinho aqui. Nós vamos fazer esse acréscimo. Aqui, ó. A modernização da agricultura trouxe ganhos enormes de produtividade e, consequentemente, de lucro. É lógico, né? Os proprietários que conseguiram fazer a modernização da agricultura. Mas, ao mesmo tempo, gerou problemas. Como? Vamos aos problemas. Como? Aumento da concentração de terras, desemprego estrutural, êxodo rural e favelização. Certo, gente? Isso é muito importante, que isso são consequências socioespaciais da Revolução Verde, também chamada de modernização da agricultura. O PET finaliza falando que empresas rurais, na definição do PET, são aquelas adeptas ao agronegócio e aquelas outras que têm uma agricultura mais diversificada, né, seriam conhecidas como propriedades de agricultura familiar. Eu não vou detalhar isso para vocês, agricultura familiar e agronegócio, que a gente vai tratar disso numa outra aula, tá bom? Um beijinho e até quinta-feira com a correção das atividades. Tchau!